Boa tarde a todos. Infelizmente hoje não foi possível a transmissão online. A gente tentou na sexta-feira, deu um problema no servidor. Tentamos hoje mais uma vez, novamente deu um problema no servidor. Então não adianta a gente ficar tentando e batendo nisso, porque a gente vai perder tempo e não vai apresentar o assunto. Então a gente deixou o vídeo gravado. Quem quiser ter acesso, você vai estar acessando ele pelo YouTube. E quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar por e-mail. O meu e-mail é fridjoff, F-R-I-D de dado, T de tatu, J-O-F de faca, Alves, @hotmail.com. Ou então, no Facebook, você digita Fridjoff Alves, que lá vai ter minha página pessoal. E também tem a outra página que é aberta, que é a página Frid Alves, F-R-D Alves. E lá também você vai poder fazer a pergunta sobre esse tema. Infelizmente, como o sistema está em fase de teste, durante esse final de semana não foi possível utilizá-lo de forma online. Quem sabe sexta-feira, ajeitando esse problema, a gente volte a fazer a transmissão online. Hoje, esse é o nosso sexto encontro, né? E nós já debatemos muitos temas aqui. Tem sido muito interessante a participação das pessoas. As expectativas foram atendidas. A gente tem recebido muitos e-mails, tem recebido muitas perguntas pelo próprio Facebook. E isso tem trazido para a gente uma satisfação muito grande, porque a gente vê que o pessoal realmente está interessado em entender dos assuntos que são tratados aqui. E eu acredito que no final das exposições, todo mundo que acompanhou desde o primeiro encontro até o último vai ter uma noção básica, mais ou menos, de como é que funcionam esses temas principais relativos ao direito dos servidores públicos. Hoje nós vamos abordar sobre o piso do magistério, atividade extraclasse e a real interpretação da Lei número 11738/2008. Antes de entrar no tema de forma mais específica, é importante fazer aqui uma ordem cronológica de como as coisas aconteceram. É importante dizer que o assunto relativo à educação ela é de competência concorrente e está de forma expressa isso na nossa Constituição Federal. Quando a gente diz que uma competência é concorrente, isso quer dizer que a União vai delimitar normas gerais sobre os assuntos e os estados, o Distrito Federal e os municípios vão tratar de forma de interesse local. Então as normas de interesse geral serão criadas pela União e as normas de interesse local serão criadas pelos estados, Distrito Federal e municípios de forma suplementar. A própria Constituição já estabeleceu que a União detém a competência para criar uma lei de âmbito nacional, não só traçando do valor mínimo que deve ser pago para o profissional do magistério, como também estabeleceu de que maneira esse reajuste anualmente vai acontecer. Junto com isso, foi criada também a atividade extraclasse para que o professor, além das atividades normais que desenvolve dentro da sala de aula, também tenha parte da jornada dedicada a atividades fora de sala de aula, mas que indiretamente também é do interesse dos alunos. Quando essa lei foi criada, em 2008, essa lei é a lei número 11738, diversos estados entraram com a ADI, que foi a ADI 4167, junto ao Supremo Tribunal Federal. E o que é que os estados tinham como argumento nessa ADI? De que a União não poderia legislar sobre esse assunto, porque quando a União estipulava o valor a ser pago para os profissionais do magistério, ela estava, de certa forma, isso na opinião deles, invadindo uma competência que cabia aos estados e aos demais entes, e não à União, né? Inclusive aqui no estado do Ceará, o governo do Ceará foi uma das partes desse processo que ingressou com essa ADI. Essa ADI foi julgada, o Supremo decidiu que a competência era sim e é sim da União para legislar sobre esse assunto e caberia nesse sentido ao Ministério da Educação dispor como é que se daria esse reajuste anualmente, claro, prevendo o piso mínimo, que é para 40 horas
nível médio. Para os demais níveis, de graduado, de pós-graduado, e também conforme a carga horária trabalhada, de 40 ou 20 horas, isso ficaria sob a responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Outro ponto da ADI 467, que foi julgada constitucional também, foi a questão da atividade extraclasse. Ou seja, 2/3 da jornada deve ser com o aluno e 1/3 da jornada com atividades que não sejam com o aluno, como foi dito aqui no início. Existe uma resolução número 2, de maio de 2008, aliás, maio de 2009, eu acredito, 2008 ou 2009, digitando no Google, tem como ver isso direitinho, a resolução número 2 de maio de 2008 ou 2009, onde ficaram traçadas diretrizes de como os planos de cargos e carreira dos profissionais do magistério devem ser criados. Claro que são diretrizes, então a gente interpreta isso como uma sugestão, para que na hora que o plano seja elaborado, esteja previsto nesse plano diretrizes mínimas que foram colocadas dentro dessa resolução. A resolução número 2, ela define que os estados e os municípios devem criar percentuais compatíveis entre o graduado e o médio, e o pós-graduado e o graduado, né? Então, assim, não tem como você dizer que houve uma invasão de competência, porque o Supremo já havia decidido que a União tinha, sim, competência para legislar de forma geral sobre esse assunto. E essa mesma resolução número 2, ela lá sugere como é que a atividade extraclasse deve ser utilizada. Então, a atividade extraclasse ela não deve ser usada só para planejamento. Não, ela tem que ser usada para planejamento, para reunião com os pais, para correção de provas, enfim, para estudo do profissional do magistério. Então, essa atividade ela tem que ser usada de várias maneiras. E lá nessa resolução número 2, de forma bem específica, ela delimita de que maneira essa atividade extraclasse deve ser utilizada. Superada essa questão, tem outra questão também que é muito importante. Com a lei do piso, julgada constitucional pela DI 467, aí nós chegamos no ponto que existem mais convergências. Convergências porque a lei ela não determina de forma expressa qual é o valor aluno que vai ser utilizado para fins de reajuste. O que nós temos é a lei do piso, em seu artigo 5º, parágrafo único, prevendo que o reajuste terá como parâmetro o valor aluno ano. E nós temos a lei 11.494, que é a lei do Fundeb, que disciplina que até o dia 31 de dezembro de cada exercício deverá ser informado pelo MEC qual é o valor estimado aluno ano do exercício seguinte. Como a lei ela é omissa nesse sentido, ela não diz de que maneira ou como você alcança esse percentual, aí surgem diversas interpretações e aqui nós vamos citar as 3 principais. Uma é a interpretação do MEC, outra é a interpretação da AGU e a outra interpretação que julga mais coerente é aquela que realmente atenderia ao fim da lei, que é a interpretação também adotada pela maioria das entidades sindicais. Então, ao final dessa apresentação, você vai saber como chegar a esses valores por essas 3 interpretações, né? Muita gente me pergunta no início do ano como é que o MEC chega naquele percentual. E quem está assistindo hoje, ao final dessa apresentação, você vai entender e vai compreender como é que o MEC faz essa interpretação. Antes de falar de cada uma de forma específica, é importante citar as principais portarias interministeriais que estão em validade, que definem esses valores alunos. Algumas portarias definem o valor estimado e outras portarias definem o valor consolidado. Essa parte do estimado e do consolidado, quando a gente for falar sobre as interpretações, a gente vai dizer mais ou menos como é que funciona. Como são muitas portarias, isso é impossível da gente lembrar de cabeça. Então eu fiz aqui uma anotação, eu vou mencionar aqui o número das portarias para que vocês que tenham interesse possam acessá-las, né? Todas essas portarias estão disponíveis no site da FNDE e aí vocês vão poder acessar digitando o número da portaria e aí vocês vão confirmar todos os dados que vão ser comunicados aqui. As principais portarias, pessoal, que a gente vai citar são as seguintes. A primeira é a Portaria Interministerial 1030, de 6 de novembro de 2007, que estimou
o valor de 2007 em R$ 947,24. Esse valor foi consolidado pela portaria 1462, de 1º de dezembro de 2008, no valor de R$ 941,68. Em 19 de agosto de 2008, tivemos a portaria 1027, que revogou as portarias 173 de 2008 e a 598 de 2008, definindo como valor estimado de 2008 R$ 1.132,34. Consolidada através da portaria 386 de 2009, no valor de R$ 1.172,85. No dia 14 de agosto de 2009, nós tivemos a portaria 788. Essa portaria ela revogou as portarias 221 de 2009, definindo o valor estimado de 2009 em R$ 1.221,34. Esse valor foi consolidado através da portaria 496 de 2010, no valor de R$ 1.227,17. Em 26 de abril de 2010, nós tivemos a portaria 538A, que definiu como valor estimado de 2010 R$ 1.414,85, que foi consolidado através da portaria 380 de 6 de abril de 2011, no valor de R$ 1.529,97, referente a 2010. A portaria interministerial 1721 revogou as portarias 1459 de 2010 e a 477 de 2011, definindo como valor estimado de 2011 R$ 1.729,28, consolidado através da portaria 437 de 20 de abril de 2012, no valor de R$ 1.846,56. Em 28 de novembro de 2012, nós tivemos a portaria 1495, que revogou as portarias 1809 de 2011 e 1360A de 2012, definindo como valor estimado de 2012 R$ 1.867,15. Consolidado através da portaria 344 de abril de 2013, no valor de R$ 2.020,79. Em 17 de dezembro de 2013, nós tivemos a portaria número 16, que revogou as portarias 1496 de 2012 e a portaria número 4 de 2013, definindo como valor estimado de 2013 R$ 2.022,51. Consolidado através da portaria 364 de 28 de abril de 2014, no valor de R$ 2.287,87. Por fim, tivemos a portaria número 19, de 27 de dezembro de 2013, que definiu o valor estimado de 2014 em R$ 2.285,57, consolidado através da portaria número 317, de 27 de março de 2015, no valor de R$ 2.476,37. Todas essas portarias, e aí você pode perceber que são muitas portarias, elas acabam confundindo bastante as pessoas. Primeiro, porque você tem portarias que são divulgadas até o dia 31 de dezembro, e muitas vezes surgem outras portarias no exercício seguinte que revogam e alteram o valor aluno de portarias anteriores. Então, é tanta portaria que se uma pessoa normal entrar no site da FNDE, ela demora pelo menos de 5 a 6 horas para entender como é que ela calcula a diferença entre os valores alunos. Por quê? Porque são portarias demais, como vocês viram aqui. Fora isso, ainda tem as portarias que estimam e as portarias que consolidam. E é nesse ponto que a gente se preocupa mais, porque é justamente nessa questão onde surgem todas as interpretações. Ou seja, existem portarias que são utilizadas pelo MEC, que não são utilizadas pela AGU e que não são utilizadas pelo entendimento da maioria das entidades sindicais. E aí a gente vai explicar agora cada uma delas. Primeiramente, a do MEC. O MEC, em 2008, solicitou da AGU uma nota técnica. Essa nota técnica ela pode ser acessada também na internet. Anotem o número dela, é a nota técnica número 36/2009. Essa nota técnica, ela deu um parecer acerca de como é que esse valor do piso deve ser calculado. Essa nota técnica também definiu a partir de que ano o piso seria calculado. Quando foi solicitada em 2009 essa nota técnica, o que é que a AGU entendeu nesse parecer? Primeiro, entendeu que a lei do piso tinha efeito prospectivo. Então,
você só poderia reajustar o aluno dali para frente, de 2008 para frente. Você não poderia utilizar valores alunos de períodos anteriores, ou seja, de 2007. Por quê? No entendimento da AGU, você só pode considerar valores alunos que são posteriores à lei que entrou em vigor em 2008. E mais, a AGU entendeu também que não poderiam ser utilizados valores estimados. Por quê? Porque um valor que é estimado, ele ainda vai ser consolidado. Então, um valor que foi estimado, se ele for consolidado em valor maior, ele vai fazer uma diferença, assim como também se for consolidado em um valor menor. Com base nisso, a AGU compreendeu que, para você calcular o reajuste do piso, é necessário pegar o valor consolidado, aluno-ano, do penúltimo exercício e o valor aluno-ano consolidado do último exercício. Fazendo a diferença de ambos os valores, essa diferença vai corresponder ao percentual de reajuste. Como os valores aluno-ano, a partir de 2008, só foram possíveis de ter os dois consolidados em 2010, a AGU passou a entender que o primeiro reajuste do piso só deveria acontecer a partir de 2010, mesmo a lei sendo de 2008. Então, no entendimento da AGU, deveriam ser pegos como primeiro critério de reajuste o valor consolidado T 2008 com o valor consolidado de 2009. Como o valor consolidado de 2009 só consolidava em 2010, pela portaria do MEC, que foi lida aqui, então a AGU entendia que o primeiro reajuste seria aplicado a partir de 2010, em cima daquele valor inicial que está expresso na lei de R$ 950. Isso aí estava expresso no artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.738/2008. O MEC, curiosamente, apesar de ter essa nota técnica em mãos, resolveu criar sua própria interpretação. Claro, o MEC, em parte, seguiu aquilo que estava no parecer, nessa nota técnica, e entendeu também que o reajuste só deveria começar a partir de 2010. E o MEC, ao invés de pegar consolidado com consolidado, resolveu pegar valor estimado com valor estimado. Então, ao invés de pegar o consolidado de 2008, consolidado de 2009, o MEC pegou o valor estimado de 2008 com o valor estimado de 2009 e aí teve o seu primeiro reajuste. Para fins de informação, se a gente pegar aqui os valores do piso desde 2010, a gente tem que, a partir de 2010, o MEC pegando estimado de 2008 com estimado de 2009, chegou ao percentual de 7,85, majorando o piso de 950 para 1.024,67. Em 2011, pegou o estimado de 2009 com o estimado de 2010, que correspondeu ao percentual de 15,84, majorando o piso para 1.187. Em 2012, pegou o estimado de 2010 com o estimado de 2011, e aí chegou ao percentual de 22,22, majorando o piso para 1.451. Em 2013, pegou o estimado de 2011 com o estimado de 2012, que correspondeu a 7,97%, que majorou o piso para 1.567. Em 2014, pegou o estimado de 2012 com o estimado de 2013 e chegou ao percentual de 8,32, que majorou o piso para 1.697. Esse ano, 2015, pegou o estimado de 2013 com o estimado de 2014 e chegou ao percentual de 13,01, correspondendo ao piso de 1.917,78. Claro que esse valor é para nível médio, jornada de 40 horas. Só que daí, pessoal, é onde a gente chega na primeira crítica que a gente faz a essa interpretação do MEC. Por quê? Porque o MEC está usando portarias com valores estimados. E isso gera um fato curioso. Quando você pega o valor estimado do penúltimo exercício com o valor estimado do último exercício, você pode estar agindo inicialmente de maneira correta. Por quê? Porque você está pegando o valor estimado do penúltimo e do penúltimo até o último, você vai ter uma noção real de quanto o valor aluno cresceu. Só que não basta, para que você tenha uma noção de quanto esse valor aluno cresceu, pegando o penúltimo estimado com o último estimado.
Por quê? Porque o último que está estimado, ele ainda não fechou. Então esse valor ele pode ser maior ou pode ser menor. Tanto é que quando esse valor é maior, os municípios recebem um depósito a mais de recurso. Isso geralmente acontece nos meses de abril e maio. Se vocês acessarem o site do Banco do Brasil e digitarem DAF, D-A-F de faca, e digitar lá o nome do município ou do estado, vocês vão verificar que todos os anos, no mês de abril e maio, ou em abril ou em maio, entrou um recurso a mais. Esse recurso ele entrou em forma de duas parcelas. Uma é o ajuste do Fundeb do ano anterior e a outra é a complementação do piso do ano em exercício. Então, quando o valor dá maior, significa dizer que naquele ano o MEC repassou menos recurso do que deveria, porque se baseou numa estimativa que foi maior. Então, para compensar essa falta de repasse, esse recurso acaba sendo depositado no exercício seguinte. E aí, infelizmente, os tribunais de contas têm interpretado que, apesar desse recurso ser do ano passado, por adotar um regime de caixa e não de competência, que mesmo sendo do ano passado, esse recurso tem que ser usado com os gastos daquele ano que está em exercício. Mas, enfim, isso mostra que não dá para você trabalhar com o último valor estimado, porque ele pode ser consolidado no valor maior. E aí pergunta-se, para onde é que vai esse dinheiro? Já que esse dinheiro se consolidou num valor maior, que era para ter sido usado no exercício anterior, por que esse recurso não é utilizado para melhorar o salário? Se o salário não teve um reajuste maior, porque o valor que foi divulgado não foi o valor real, não foi o valor que consolidou. E mais, se esse valor der menor, aí você tem um agravante, porque quando você tem um valor menor do que o estimado, aí esse valor é descontado do ente que recebeu o recurso. Ou seja, o ente vai ter uma redução de repasse. Então, como é que o MEC usa o estimado do penúltimo exercício com o último, se o último ainda pode gerar todas essas consequências? Então, não é correto você utilizar o último exercício. Na pior das hipóteses, o parecer da AGU parece ser mais razoável, porém também tem um problema. Por quê? Porque a AGU ela usa consolidado com consolidado. Tudo bem, ela usa o último consolidado. Ok, correto. Mas não é correto também você utilizar o penúltimo consolidado. Por quê? Porque o penúltimo consolidado, ele apenas está confirmando se o estimado do penúltimo exercício foi maior ou menor. Se você pega o estimado do penúltimo com o consolidado do último, você tem um crescimento real. Agora, se você pega o consolidado do penúltimo, você está esquecendo de pegar aquele valor que veio antes do consolidado, que é o estimado. Então, a AGU pega aquele valor estimado que consolidou maior e ignora, como se não existisse, e aí pega o penúltimo consolidado com o último consolidado. Calculando também de uma maneira que não é totalmente correta. Né? Pelo entendimento da AGU, só para vocês terem uma ideia, né, que foi o entendimento constante nessa nota técnica, nós teríamos os seguintes valores. Consolidado de 2009 com 2008, se teria 4,63, o PIS iria para 994. Em 2011, consolidado de 2009 com 2010, no percentual de 24,67, esse valor seria de 1.239,21. Em 2012, consolidado de 2010 com 2011, correspondendo a 20,69, majorando esse valor para 1.495,60. Em 2013, consolidado de 2012 com consolidado de 2011, correspondendo a 9,43, majorando para 1.636,63. 2014, consolidado de 2012 com consolidado de 2013, 13,22%, majorando para 1.852,99. E 2015, consolidado de 2014 com consolidado de 2013, correspondendo a 8,23%, que majoraria o piso para hoje no valor de R$ 2.005,49, que é superior ao valor que eu disse aqui da interpretação dada pelo MEC. Como vocês perceberam, essas duas interpretações geraram muita confusão e geram confusão até hoje. E aí muitos municípios, muitos estados, alguns aplicaram, ficaram presos à interpretação do MEC, outros não.
Outros aplicaram inicialmente a interpretação do MEC e quando o valor consolidava, quando era possível, dava uma diferença de reajuste. Então isso gerou diversas interpretações e diversas confusões, né, que muitas vezes acabavam em greves, e aí o município acabava negociando e dando um percentual superior ao do entendimento do MEC. E aí muitos municípios que faziam isso, quando era no exercício seguinte, que o MEC divulgava o valor daquele exercício, muitas vezes diziam que já pagavam o piso desde o ano passado. Por quê? Porque haviam dado essa diferença com base no valor que foi consolidado. Só que isso também tem que se ter muita cautela quando se faz essa interpretação, porque não é razoável que você dê um reajuste num ano e no ano seguinte não dê reajuste nenhum, né? Até porque deve haver uma razoabilidade. Infelizmente o Supremo decidiu em não vincular os reajustes ao Índice Nacional de Preço do Consumidor. Os municípios não poderiam mais estar vinculados a esses índices de correção monetária de âmbito nacional. Porém, também não é justo que o profissional do magistério tenha um reajuste num ano e não tenha nenhum reajuste no outro, simplesmente porque no ano anterior o município ou o estado teve uma melhor consciência e aplicou uma interpretação mista, e no ano seguinte resolveu aplicar a interpretação do MEC, né? Então, assim, não é aceitável que no ano seguinte haja uma mudança na forma de tratamento do reajuste. Até porque essa mudança gera uma violação no princípio da isonomia, porque quando você aplica a interpretação do MEC, dando um reajuste, e não reajusta para os outros níveis, graduado e pós, você está gerando uma violação à isonomia, porque senão, daqui a pouco, como você dá um reajuste maior para o médio, e não dá o mesmo reajuste de forma linear para o graduado e para o pós, daqui a pouco o nível médio vai acabar passando do que ganha o graduado e o pós-graduado, gerando uma séria distorção. Porque senão daqui a pouco vai ser melhor voltar a ser nível médio do que ser graduado e pós. Então os municípios eles têm que dar um percentual linear. Então mesmo a União tratando só do nível médio, os planos de cargo e carreira devem de forma expressa determinar quanto é essa diferença de percentual entre o nível médio e o graduado, entre o graduado e o pós. Para quando acontecer esse reajuste, automaticamente esses níveis também serem reajustados e aí você manter uma diferença mínima e compatível entre os níveis de qualificação. E aí nós chegamos na última interpretação, que é a interpretação que eu considero mais coerente. Por quê? Diferente do MEC, que usa estimado com estimado, diferente da AGU, que usa consolidado com consolidado, a interpretação que as entidades sindicais têm utilizado é o valor estimado do penúltimo com o valor consolidado do último. Como vocês viram, é o mais coerente porque você tem uma noção real do que cresceu. Você vai pegar o penúltimo estimado com o último consolidado. Então esse crescimento ele vai ser real, né? E aí esse crescimento justifica os repasses que entram no município no mês de abril ou no mês de maio, referente ao ajuste do exercício anterior. Então é a forma mais correta de se calcular o piso. E quando você vai para essa interpretação, você tem valores bem superiores àqueles compreendidos pelo MEC e pela AGU. E quais são eles? A gente vai pegar de 2011, por quê? Porque quando a DI 467 foi julgada, houve uma modulação dos seus efeitos. O que é modulação de efeito, doutor Fried? Modulação de efeito é quando o Supremo Tribunal Federal decide uma ADI, e como é uma ADI que envolve uma lei com uma discussão polêmica, mesmo a lei sendo de 2008, ele decide que os seus efeitos só vão passar a valer a partir de determinada data, né? Então, assim, como entre 2008 e 2011 existia uma polêmica muito grande de como é que a lei do piso ia ser tratada, o Supremo modulou seus efeitos e considerou a lei constitucional, porém, dispondo que ela só teria efeitos a partir de 2011. Então a gente pegou, com base nessa decisão do Supremo, pela modulação, que a gente começou a calcular a partir de 2011. A partir de 2011, a gente pegando aqui as mesmas portarias que eu citei no início, se a gente pegar o estimado de 2009 com o consolidado de 2010, a gente vai ter um percentual de 25,26%. O piso, então, de 2011 deveria ter sido de 1.289,56. Em 2012, consolidado de 2011 com estimado de 2010, que corresponderia, pessoal, a um percentual de 30,51%, elevando o piso para 1.683. Em 2013, consolidado de 2011 com estimado de 2011,
consolidado de 2012 com estimado de 2011, que corresponderia a 16,85%, majorando o valor para R$ 1.966,58. Em 2014, consolidado de 2013 com estimado de 2012, que corresponde a um percentual de 22,53%, que majoraria o piso para R$ 2.409,65. E por fim, em 2015, consolidado de 2014 com estimado de 2013, que corresponderia a um percentual de 22,44%, que majoraria o piso para R$ 2.950,37. Vocês veem o quanto é diferente esse valor daquele do MEC, que é em 1917. Você vê o quanto a real interpretação da lei iria dar um valor muito mais ao profissional do magistério do que aquela interpretação feita pelo MEC. Então, das três interpretações, é óbvio que esta última é a mais benéfica e a mais correta. Infelizmente, ainda não existem decisões judiciais, e a decisão da ADI 467 foi omissa nesse sentido. Não existem decisões onde diga qual é a forma correta de se calcular essa diferença. Se é estimado com estimado, consolidado com consolidado, estimado com consolidado. Isso daí a justiça ainda não se posicionou. O que eu posso dizer para vocês é que a gente tem entrado com diversas ações para tentar convencer o Poder Judiciário de que o MEC vem agindo de forma errada. Mas por enquanto nós ainda não temos nenhuma decisão definitiva. O que a gente pode fazer diante dessa celeuma toda é sempre e todos os anos brigar por essa diferença que surge a partir do momento que o valor é consolidado. A gente tem que pedir uma prestação de contas desse valor que é depositado e a gente tem que lutar, porque, como foi dito aqui, não é coerente ignorar um acréscimo de recurso oriundo daquilo que não foi repassado no exercício anterior. E aí o Ministério Público deve servir como parceiro nessa prestação de contas para que o município justifique por qual motivo não quer aplicar essa diferença de reajuste que deveria ser aplicada a partir do momento que o valor consolidado é bem superior àquele valor que foi estimado. E para terminar essa parte do piso, vocês já entenderam o que é que significa aquela parcela depositada em abril e maio relativa ao ajuste do Fundeb. Existe também a complementação do piso do exercício em vigência. Aquela complementação, inicialmente, ela só seria repassada para os entes que cumprissem determinados requisitos e que não tivessem recurso suficiente para pagar o piso. Com a reclamação que ocorreu em relação à falta de recurso para se pagar o piso, a União acabou liberando isso para aqueles entes federados que fazem jus à complementação. Aqui no Ceará existe essa complementação e ela automaticamente é repassada para todos os municípios. Bem verdade, e é bom frisar, que a falta de recurso, apesar dessa crise toda que o pessoal tem divulgado na imprensa, é muito mais por uma culpa de gestão administrativa e de responsabilidade administrativa do que realmente por falta de recurso. Eu digo isso porque em muitos municípios, onde a gente analisa a folha de pagamento e faz uma auditoria, o que a gente verifica são gastos totalmente desnecessários, um excesso muito grande de contratos temporários e um gasto muito excessivo com o pagamento de cargos comissionados. Então não adianta o município ou o estado dizer que não tem recurso quando utiliza o pouco recurso que tem de forma desnecessária e irresponsável. Claro, tem exceções. Se o município não tem temporário, se o município não gasta um dinheiro exagerado com cargos comissionados e aí falta recurso, é uma situação. Mas na grande parte, eu posso dizer, 95%, o que a gente percebe é uma falta de gestão e de responsabilidade administrativa. Se a gente analisar o Fundeb de 2008 até hoje e fizer uma diferença, pode ter certeza que qualquer ente que tenha recebido esse recurso vai demonstrar que esse recurso aumentou e que, infelizmente, o profissional do magistério não vem tendo a mesma valorização e o acréscimo salarial que corresponda ao salário que este profissional merece. Para fechar essa questão, é importante frisar que o profissional do magistério não é tão somente o professor. Além do professor, também tem o diretor, tem o coordenador e todas as demais pessoas que compõem aquele núcleo escolar. A lei do piso dispõe
dessa forma, porém a LDB bem antes também já colocava quem são os profissionais do magistério. Para fechar, pessoal, e de forma bem rápida, a lei do piso também criou o direito à atividade extraclasse, como foi dito aqui no início, a resolução número 2 traçou de diretrizes e de maneiras de como que essa extraclasse pode ser utilizada. Essa extraclasse é um direito líquido e certo, né? Com a modulação dos efeitos da lei pelo Supremo Tribunal Federal, a atividade extraclasse deveria estar sendo obedecida desde 2011, então os entes que ainda não cumprem, eles são obrigados a cumprir. Existem diversas decisões nesse sentido, muitos tribunais já condenaram alguns entes a implementar a atividade extraclasse, inclusive através de mandado de segurança, por ser um direito líquido e certo. Talvez nos municípios não exista uma lei que regulamente a distribuição dessas horas da atividade extraclasse. Porém, isso não é obstáculo para que o município não cumpra a determinação prevista na Lei 11.738, porque lá de forma bem clara diz que 2/3 da jornada será com aluno e 1/3 da jornada será com atividade extraclasse. Então, onde ainda não está sendo cumprido, lógico que a entidade sindical ou os profissionais do magistério devem se mobilizar para buscar esse direito líquido e certo garantido pela lei do piso. E uma informação importante, apenas para a questão de técnica, não é correto você dizer lei federal. Lei federal, ela só tem aplicação no âmbito federal. A lei do piso, ela é uma lei nacional. Uma lei nacional ela não vale só para a União, mas vale também para todos os demais entes que compõem a federação. A gente inclui estados, Distrito Federal e municípios. Por ser uma lei nacional e de caráter geral, é lógico que os estados, Distrito Federal e municípios podem suplementar naquilo que não forem contrário à disposição geral criada pela União, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que a explicação tenha servido para mostrar para vocês como a gente calcula o valor do piso, quais são as 3 principais interpretações, mostrando para vocês que realmente é uma questão polêmica, mas que em nenhum momento deve ser aceito de bom grado essa interpretação do MEC, que acaba sendo incoerente nos termos que foram colocados nessa apresentação. Então eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, tenham entendido e que com essa explicação tenham adquirido os conhecimentos necessários para irem para um debate, para discutirem com o gestor público acerca de seu reajuste e, é claro, para que o profissional possa lutar por condições de salário e por condições melhores de trabalho. Infelizmente, o Brasil só vai mudar quando a educação tiver prioridade. A gente costuma muito colocar as culpas nos políticos, mas a gente sabe que o maior responsável hoje pela situação que o Brasil se encontra é do próprio povo, considerado de forma individual. Então, enquanto o povo não tiver educação, não tiver o conhecimento necessário para tomar decisões importantes, como na política, a gente ainda vai ser esse país que não é o ideal e que não valoriza o profissional que mais deveria ser valorizado, que é o profissional do magistério. Todo mundo passou pelo profissional do magistério, mas quando todo mundo alcança o seu objetivo, acaba esquecendo do valor e da importância fundamental que tem o profissional do magistério para o futuro do nosso país. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.